programa Igreja Militante pela Rede Século XXI de novo entra na sua casa. O nosso compromisso diário se repete pela Rede Século XXI, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Continuamos a nossa catequese sobre os sacramentos, questões de fé, sacramento do batismo. No programa anterior, falamos da primeira graça do sacramento do batismo, que é a remissão dos pecados, o perdão, o cancelamento dos pecados. Mas é preciso redobrar esse argumento, porque uma questão se impõe a esse respeito. Depois do batismo, todavia, a nossa inclinação ao pecado continua. Depois do batismo, nós podemos pecar. Afinal de contas, a graça da remissão dos pecados é para valer ou não? Como fica essa questão? Quem é batizado pode pecar. O batismo apaga ou não apaga pecados? Catecismo da Igreja Católica, número 1264. Esse texto vai tratar de uma questão que perdura na natureza humana mesmo depois do batismo, que é a concupiscência, a inclinação, a queda para o pecado, a possibilidade de pecar, a fome do pecado, o incentivo do pecado, metaforicamente. Escutemos este texto de grande sabedoria teológica e pastoral. Catecismo da Igreja Católica, 1264. No batizado permanecem, no entanto, certas consequências temporais do pecado, como os sofrimentos, a doença, a morte ou as fragilidades inerentes à vida, como as fraquezas de caráter, etc., assim como uma inclinação para o pecado, a que a tradição chama concupiscência, ou, metaforicamente, a isca, ou aguilhão do pecado, fomes peccati. Diz o Concílio de Trento, deixada para os nossos combates. A concupiscência não pode fazer mal àqueles que, não consentindo nela, resistem corajosamente pela graça de Cristo. Bem pelo contrário, aquele que tiver combatido segundo as regras, será coroado. A graça de Deus não aniquila a natureza humana. A graça supõe a natureza e a aperfeiçoa, já reza um antigo axioma escolástico. Depois do pecado dos nossos pais, Adão e Eva, introduziu-se na natureza humana essa inclinação, essa debilidade, essa isca, essa mordedura, essa possibilidade, essa fraqueza, essa debilidade da natureza humana que se inclina para o pecado. São Paulo define isso de forma muito dramática no capítulo 7 da carta aos Romanos. Eu conheço o bem que quero e acabo fazendo o mal que não quero. Dentro de mim existe essa lei, essa tensão, essa rebelião. Quem me libertará desse corpo de morte? Graças sejam dadas a nosso Senhor Jesus Cristo. Não obstante a concupiscência, aqueles que não consentem nela, diz a Igreja, e lutam corajosamente com a graça de Deus para não sucumbirem no pecado, podem triunfar em todas essas batalhas contra as suas inclinações, contra as suas tendências desregradas, contra as suas aptidões para aquilo que não agrada a Deus. Malgrado a graça do sacramento do batismo, existe a concupiscência e com ela temos que conviver até ao fim da vida. Malgrado a concupiscência, a graça de Deus é capaz de vencê-la. O homem é capaz de triunfar sobre essas suas debilidades.